Meu caro amigo, minha querida amiga, hoje vamos conversar sobre a moderna tecnologia como instrumento de desconcentração, porque normalmente ela é usada apenas como instrumento de concentração. Os que acessaram a primeira parte até desta série devem ter percebido que os princípios éticos da participação e da solidariedade, além de inspirar as consciências e as ações ou o comportamento individual das pessoas, devem também inspirar a estrutura, isto é, a organização e o comportamento da sociedade, nos seus mais diversos componentes, isto é, em sua organização política, econômica e social. Quando isso não ocorre, por mais que as pessoas individualmente, Pedro, João, a Maria, se esforcem por vencer as carências, os desvios, os desequilíbrios que produzem as injustiças e o seu sofrimento, a concentração dos bens sociais das mãos do Estado, ou das pessoas ou dos grupos, excluindo em consequência o restante da sociedade desses bens, só fazem aumentar as injustiças e o sofrimento do povo, apesar do esforço das pessoas. Vemos bem isto, especialmente no Brasil, um país, infelizmente, extremamente concentrado. Convido por isso os meus amigos, as minhas queridas amigas, todos vocês que me acompanham nessa leitura do texto, do nosso livro Participação e Solidariedade, onde fica explícito o que se deve entender por participação e como a participação deveria inspirar, isto é, deveria ser posta em prática na organização e nos comportamentos do Estado e das mais organizações sociais, a economia, a cultura, tudo aquilo que se refere à organização e ao comportamento da sociedade. Mais adiante nós vamos ver como se deveria praticar o princípio da solidariedade. Diz o livro, em suas páginas, lá pelo número 130 e por aí afora, diz o livro, Participação e Solidariedade, você conhece. O processo de concentração que analisamos, junto com suas consequências, teve sua origem nas concepções geradas a partir do século XVII ainda, da acumulação do capital como um instrumento de aumento da geração da riqueza, no contexto da afirmação do indivíduo e da nacionalidade, dentro dos princípios do chamado liberalismo. Esses conceitos permitiram o surgimento e o crescimento da indústria e de outros conglomerados que ocupavam os espaços dentro de seus limites ou das limitações que ele impunha à tecnologia daquela época e competiam entre si na sua multiplicidade, mas de acordo com aqueles limites da tecnologia. Também isto fez nascer o colonialismo, de acordo com, eu dizia, o colonialismo, que não é consequência das simples descobertas, mas como um instrumento de abastecer os centros onde se formava o capitalismo. A posse da tecnologia, a partir da invenção da máquina a vapor, a partir do desenvolvimento da ciência positiva referente às coisas e à sua administração, que as invenções e as descobertas territoriais, ampliando espaços e fornecendo matérias-primas, permitia aplicar, então consolidou-se durante aquele século, 17, 18 e 19, a nova organização social em torno do capital, e não da pessoa humana.
mas o homem restava em último lugar, por causa dos limites que a tecnologia impunha à concentração. Nesse contexto, entretanto, continua o livro, a concentração era relativa, por causa da referida limitação da própria ciência e de sua aplicação à tecnologia, gerando a primeira pequena revolução tecnológica. Mas a nova revolução tecnológica, a partir do século XX, que nós estamos assistindo, com os impressionantes avanços da ciência e de suas aplicações à nova tecnologia, imprimiu ao processo de competição e de concentração uma velocidade crescente, eliminando rapidamente e continuando a eliminar indefinidamente os competidores, em abrangência cada vez mais global, um após outro. Nesse processo, brevemente já não haverá mais competidores. Se os detentores da nova tecnologia e do que ela permite acumular prosseguirem ocupando todos os espaços, concentrando toda a riqueza e cada vez mais no mundo todo o poder, num processo que, além de indefinidamente cumulativo, se tornará cada vez mais globalizado e cada vez mais absoluto. O processo de desconcentração proposto neste livro viabilizará o caminho inverso, usará a tecnologia para assegurar que a riqueza, o poder, os instrumentos de comunicação, a cultura, o conhecimento voltem a ser produzidos e possam ser participados de forma mais ampla, multiplicando-se na base da sociedade, retornando às pessoas, na multiplicidade dos grupos, das regiões e dos países. Desta forma, meu amigo, minha amiga, vai crescer o pluralismo, e com o pluralismo cada vez mais crescerá a liberdade e o acesso das pessoas ao processo, ou seja, crescerá a participação. Esta reversão do processo é possível, porque a tecnologia, da mesma forma como permite ou como produz a concentração, pode também viabilizar a desconcentração e, portanto, ampliar o acesso à participação. Constitui, pois, um equívoco, diz o livro, a prática de alguns em seus processos de gestão que procuram simplificar tudo, como dizem, tornar tudo binário, para poder colocar tudo no computador, no sistema ou nas redes, como justificam. Mas o desenvolvimento da tecnologia, o uso do computador ou dos sistemas informatizados, ao contrário, deveria levar à prática contrária, isto é, permitiria identificar ou captar a complexidade, permitiria ordenar esta complexidade e administrá-la. Porque o computador e seus sistemas permitem identificar e gerir a complexidade, ou viver a complexidade. Ora, já vimos, meus queridos, diz o livro, que só a complexidade produz o pluralismo, e só o pluralismo, ou a complexidade ordenada, viabiliza a liberdade, num mundo participativo e solidário. Esse é o texto referente à aplicação da moderna tecnologia na construção de uma nova sociedade. Esse mundo desconcentrado e por isso solidário e participativo deve abranger todos os setores da sociedade. E sobre isso falaremos no próximo tópico.
Reflita comigo, meu caro amigo, minha querida amiga. Lembrando que esse vídeo pode também ser lido em nosso site, que você conhece, Participação e Solidariedade, www.com.br, em diversos idiomas. Comente, compartilhe, participe. Um abraço.